Oi, e aí pessoal, certinho? Tudo bom? Só tô dando uma ajeitadinha, né, pra ficar tudo certo aqui, a gente gravar nossa tradicional aula de física da sexta-feira. Isso que legal, certo? Então vamos fazer essa gravação, que na próxima aula a gente se encontra ao vivo, né? Olha lá nós aqui, ó, a gente tá só mostrando pra vocês vão abrir a apostilazinha aí, né? Nós vamos continuar na aula 33, 34 da semana passada, da Física Apostila 3, tá? Física A, Teorema da Energia, Física B, desculpa, Teorema da Energia Mecânica. Vamos dar uma lembradinha? Fazer uma revisão zona assim, de um minutinho? Ó, quando a gente fala de energia, nós temos a energia cinética, que é dado pelo produto massa, velocidade ao quadrado dividido por 2, que é a energia do movimento, certo? Todo corpo em movimento possui energias cinéticas. Para entrar em movimento, nós temos uma energia chamada potencial, que ela vai se transformar em cinética, chamada energia potencial. Tem a gravitacional, que é mgh, e a potencial elástica, que é kx ao quadrado sobre 2. K é a constante da mola, x é o quanto que a gente estica ou comprime uma mola. A soma das duas, nós temos a energia mecânica, né? Que é a soma da energia cinética mais energia potencial. Ok? Certo? E aí, a gente utiliza isso em dois sistemas. Nós temos o sistema conservativo, que eu mostrei para vocês vão pegar a aula passada. É aquele que a energia mecânica permanece constante porque não tem atrito. Se não tem atrito, o sistema não perde energia. A energia mecânica permanece igual. Então, o que a gente tem? Nós temos uma transformação de energia cinética em potencial ou potencial em cinético. Só essas duas. Lembra aquele corpo que eu soltei? Ele foi perdendo altura, mas foi ganhando velocidade, tá certo? E o sistema dissipativo. O sistema, dissipar é perder. O sistema dissipativo é aquele que a energia mecânica não é constante. Não é constante, ou seja, ela vai diminuir. Então, entra outras formas de energia além da cinética e potencial. Então, o teorema da energia mecânica diz que quando o corpo perde energia mecânica, vira outra forma de energia, vira calor, geralmente. Então, para se transformar em outra forma de energia, é necessário que uma força realize trabalho. Então, o teorema diz que o trabalho da força de atrito, né, porque se é dissipativo tem que ter atrito. O trabalho da força de atrito é igual à variação da energia mecânica. Então, se o corpo perdeu 200 joules de energia mecânica, por que ele perdeu? Porque o atrito realizou um trabalho de 200 joules. Ele tirou essa energia, né, e aí passou por exemplo, um corpo andando em resistência do ar, passou para as moléculas do ar, aumentou a temperatura, porque virou calor, certo? E não vamos esquecer nunca do teorema no sistema conservativo, o teorema da energia cinética, que diz que o trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética. Cuidado para não confundir os teoremas, tá? O teorema da energia cinética e o teorema da energia mecânica. A energia mecânica a gente utiliza no sistema dissipativo. Então, assim, de maneira geral, foi isso aí que a gente viu de teoria. Vamos fazer exercício, pessoal. A gente ia fixar a ideia do negócio aí, tá? Ó, na apostila de vocês, já falei para vocês, né, que tem uns textos gigantes, que vale a pena ler. Meu mouse aqui deu problema. Por que meu mouse deu problema? Vale a pena vocês lerem, tá? Agora voltou ao normal. Não voltou ao normal. Eu vou mostrar, ó.
O exercício é gigantão o texto aqui. Os avanços científicos e tecnológicos da última década foram realmente notáveis. Nananã. Ele vai falar da questão da descoberta do átomo, certo? O tamanho dele, o que é o átomo, é formado por prótons, elétrons e nêutrons. Então, tem um texto gigante aí, tá bom? Se a gente for fazer aqui, não ficar 3 horas só para ler. Eu vou ler só aquilo que nos interessa para resolver o exercício. Ó, nesse caso, o elétron que orbita este núcleo, então o núcleo é a região central, por necessidade isso em química, que está o próton e o nêutron, e ao redor dele nós temos a eletrosfera, onde estão os elétrons. Então, nesse caso, o elétron que orbita este núcleo, composto por apenas um próton, isso é chamado átomo de hidrogênio, só tem um próton e um elétron, seria muitíssimo menor do que um grão de areia que estaria em algum lugar num raio de 100 metros. Ou seja, em outro quarteirão. Seria, se a gente comparar a distância entre o núcleo e o elétron, né? E o que existe entre a bolinha de gude, é que está no texto lá, e o grãozinho de areia. Então, você tem uma bolinha de gude e um grão de areia a 100 metros de distância. Então, a bolinha de gude seria o núcleo e o grãozinho de areia seria o elétron, tá? Girando a 100 metros de distância, tá? Só comparação. Observe agora o esquema que ilustra um elétron que orbita circularmente o núcleo de um átomo de hidrogênio. Você está vendo aí? O que está acontecendo com o meu mouse? Desenhe o esquema anterior, sem preocupação com a escala, o vetor velocidade do elétron e a força elétrica que nele aplicada pelo núcleo. Agora responda, esse sistema é conservativo? Então são duas perguntas. Primeiro ele quer que a gente desenhe o vetor velocidade e o vetor força. Então vamos desenhar. Olha bem. A velocidade a gente estudou faz tempo, lá no começo do ano, que velocidade é um vetor sempre tangente à trajetória. Então se eu imaginar que o elétron está nessa posição, né? Depois eu vou deixar grandão, tá? O vetor velocidade, vamos botar de vermelhinho aqui, é um vetor sempre tangente à trajetória, pessoal. Então, vetor velocidade, vetor velocidade, sempre tangente à trajetória. E existe uma força chamada força elétrica. Essa é uma informação, tá? Vocês vão estudar isso só no terceiro ano. Que é a atração elétrica, o próton puxa o elétron, por isso que ele não vai embora. A tendência dele é ir embora, mas o próton não deixa. É igual você pegar um fio, amarrar uma bola no fio e ficar rodando ao seu redor. Você está puxando esse objeto através do fio, tá? Então, essa força é chamada força elétrica, que ela é uma força que aponta para o centro da trajetória. Não faz muito tempo que nós descobrimos que toda força que puxa para o centro é uma resultante centrípeta. Qual é a função da resultante centrípeta? Força resultante centrípeta. A resultante centrípeta, a função dela é mudar a direção da velocidade, não o valor. O valor que muda é uma força chamada tangencial, que não tem. Porque a única força que tem é a elétrica, que puxa o elétron sempre para o centro, para o núcleo. Então, ó, eu já desenhei os vetores. Agora eu quero saber se o sistema é conservativo. O sistema é conservativo por quê? Porque como a única força que tem é a centrípeta e o módulo da velocidade não se altera, isso quer dizer que a energia cinética, que é mv²/2, ela é constante. A energia potencial, que é dado por mgh, o h aqui seria a distância entre o elétron e o núcleo, que é constante porque ele está descrevendo uma circunferência. Então, pessoal, tanto a cinética quanto a potencial não mudam. Mas a mecânica, o que a mecânica é?
a soma da cinética com a potencial. Ora, se a potencial vai ser sempre a mesma, a cinética vai ser sempre a mesma, a soma nunca vai mudar. Então, realmente, o sistema é conservativo, porque a energia mecânica ela vai ficar constante. Todo movimento circular uniforme é um sistema conservativo, que não muda nem a energia cinética, porque a velocidade não muda o seu valor, e é circular, a distância entre o centro e o corpo é sempre o mesmo, então a energia potencial também não varia, tá? Então, ela sempre é um sistema conservativo, tá? Então é verdade isso aí. É verdade isso aí, ó. Ele está perguntando se é, né? É verdade. Aí por que é justificativo? Porque a energia mecânica permanece constante, pois não muda nem, nem o valor da velocidade e nem a distância entre os corpos aí, tá? Então essa é a resposta desse exercício. O outro lá também tem um texto gigante. Diz assim, ó, como se nota, os automóveis devem possuir um alto grau de preparação em seus pilotos, muita habilidade técnica. Ele vai falar de alguma corrida lá no texto. Imagine que um desses bólidos esteja contornando, o bólido seria um carro, está contornando uma curva em movimento, ó, já deu a dica aqui, ó. Movimento circular uniforme, como ilustrado a seguir. Então, esse carro está descrevendo uma circunferência. Vamos olhar de cima, tá? Vamos pegar aqui. Eu queria saber por que o meu mousezinho está me traindo. Vamos fazer de conta que a gente está olhando o carro por um helicóptero. Então a gente estaria vendo o carro lá de cima, pessoal. Então olha aqui onde é que estaria o carro, ó. Que seria o carro, tá? Ó, aqui o centro, ele está descrevendo uma circunferência. Aí a gente sabe que a velocidade é tangente à trajetória, sempre, hein? Desde o começo do ano a gente fala isso para vocês, tá? A velocidade é tangente à trajetória, né? Vamos falar aqui vetor velocidade, tangente à trajetória, tá? Desenhe o esquema anterior, sem preocupação com a escala, todas as forças aplicadas no automóvel, sabendo que ele se movimenta em movimento circular uniforme. Em seguida, responda: esse sistema é conservativo? As forças que estão atuando no carro são peso, vertical para baixo, normal, né, que ele empurra o chão reage. E aí, olha, presta muita atenção agora. Nós já fizemos esse exercício quando estudou centrípeta. Vocês têm essa aula, vocês têm os slides. Quem não lembra, pega lá. Para ele não sair, é porque a tendência dele é sair da curva, é a lei da inércia. Vai ter que ter um atrito entre o carro e o chão que puxa para onde? Ó, vou dar a dica. Puxa para o centro, pessoal. Se puxa para o centro, esta força, ó, a normal e o peso, tchau para elas se anulam. Só sobra esse atrito que puxa para o centro. Então ela é a resultante centrípeta. Nós discutimos essa história do carro aí, pode olhar lá. Portanto, igual do próton e do elétron, só tem uma força que sobra, que é o atrito, porque o peso é normal, se anulam. E essa força ela é central, ela está puxando para o centro. Por isso, ó, de novo a dica, o movimento é circular uniforme. Então a velocidade não muda o seu valor, a energia cinética permanece constante, a distância, que é o raio, não muda, a energia potencial, que é mgh, o h seria a distância nesse caso, permanece constante, portanto a energia mecânica também, que é a soma das duas. Se você soma uma coisa que nunca muda com outra coisa que nunca muda, vai ficar sempre igual. Então o sistema é conservativo, a justificativa é a mesma do exercício anterior, tá? Porque a única força que sobrou aí é a força de atrito que puxa para o centro. E se puxa para o centro, a tendência dela é mudar a direção e não o valor da velocidade.
Terceiro exercício, ó, tem lá o Bob's, como é que se lê isso, hein? Bobsled é uma competição olímpica de inverno que foi criada na Suíça em 1860. O objetivo é percorrer de trenó um enorme, estreito e sinuoso tobogã de gelo no menor tempo possível. As equipes que são compostas de duas ou quatro pessoas devem possuir não somente técnica e habilidade apuradas, mas também muita coragem. Afinal, em alguns circuitos é possível alcançar a velocidade de 150 km por hora. Texto. Suponha que um bobsled, deve ser, sei lá, esteja se movimentando no trecho final do seu percurso, já retilíneo e horizontal. De repente, o brakeman, guarda-freios em inglês, que é o último atleta a entrar no trenó, inicia o processo de frenagem com desaceleração constante. Então, ó, ele vai frear. Se vai frear porque tem atrito. A dica do exercício, se tem atrito, será que é conservativo? Opa, não pode ser, porque no sistema conservativo não tem atrito. Digamos que a massa total do trenó seja de 600 kg e que sua velocidade inicial ao iniciar a frenagem seja de 20 metros por segundo. Qual a energia térmica dissipada e perdida pelo trenó durante a frenagem? Pessoal, então ó, eu já sei que o sistema é dissipativo. Porque se vai frear, tem que ter atrito. A energia térmica perdida aqui é o quanto que a energia mecânica diminuiu. Nada se perde, nada se cria. Ele diminui a mecânica e vira calor. E como é que a gente acha isso? Calculando o trabalho realizado pela força de atrito. Ó. O trabalho da força de atrito é igual à variação da energia mecânica. Então, esse trabalho da força de atrito aqui é o calor. Esfrega uma mão na outra, você está realizando trabalho. A força de atrito entre suas mãos está realizando trabalho. Mas à custa do quê? Da energia mecânica que você está perdendo nesse momento. Tá? A energia mecânica é a soma da energia cinética mais a energia potencial. Só que ele falou aqui que ele a freagem se inicia em algum lugar, ele falou isso aí, deixa eu achar. Ó, já no percurso já retilíneo e horizontal. Então quer dizer que na descida aqui, ó, tá? Se ele começar a descer aqui, a freagem só vai acontecer quando ele estiver na horizontal, ou seja, ele não vai ter altura nenhuma mais. Mas a energia potencial depende da altura, então ele não vai ter mais energia potencial. Então a energia mecânica vai ser exclusivamente energia cinética, porque ele tem velocidade. Ó. Então nós vamos calcular a energia mecânica inicial, no início da freagem. Ora, se é cinética, mv² sobre 2. Qual é a velocidade inicial? 20. Qual é a massa? 600. Então a energia mecânica inicial vai ser 600 vezes 20 ao quadrado dividido por 2. 20 ao quadrado é 400. 400 vezes 600. 400 vezes 6 vezes 4, 24 vezes 600 vai dar 240 mil. Dividido por 2 dá 120 mil. Então a energia mecânica inicial é de 120 mil joules. Certo? Beleza. Agora, pessoal, eu vou calcular a energia mecânica final. Mas essa conta é muito rápida. Porque a energia mecânica final é zero. Por quê? Porque ele vai parar. Vou escrever aqui, ó, pois a velocidade final é igual a zero. Então ele não vai ter mais energia, porque a única energia que tem é cinética.
Cinética, a velocidade é zero, então a cinética foi para zero. Então, qual vai ser a variação da energia mecânica? A energia mecânica final menos a energia mecânica inicial. Toda a variação é dada por isso. Então, é zero menos 120 mil, que vai dar menos 120 mil. Essa foi a energia mecânica que ele perdeu, virou calor. Com certeza o gelo lá deu uma derretida lá, porque ganhou essa quantidade de energia térmica aqui, ó. O menos é exatamente para mostrar que houve uma perda de energia mecânica, certo? Beleza? Então, esse é o resultado do exercício. Vocês vão parar o filme, voltar, assistir de novo até entender. Se não entendeu, o que tem que fazer? Perguntar para o mestre aqui, né? Na aula online, tá bom? Certo? Deixa eu ver quanto tempo nós temos. Eu acho que eu vou parar por aí, pessoal, porque tem um outro exercício que esse aqui eu quero fazer na aula online. Esse é o exercício mais importante da aula, tá? Então a gente se vê na aula online sexta-feira, ok? Então assistam de novo, vejam a parte teórica. Não adianta fazer exercício sem saber a teoria, tá? Então leia, ó, veja. Eu mandei os slides para vocês, dá uma olhadinha o que é um sistema conservativo, o que é um sistema dissipativo, o teorema, veja as fórmulas da cinética, da potencial, isso aí vocês vão ter que saber, tá? Na prova vai ter, mas no PAS não vai ter, certo? Então vamos ficar assim, a gente para, aí amanhã a gente continuará nesse exercício aqui que é muito bom fazer, ok? Então até lá, até sexta-feira, grande abraço e assistam a aula, por favor. Tchau, tchau.